Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Levítico capítulo 6. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que está assistindo pelo canal do YouTube, se inscreve no canal. Você que está assistindo pela página do Face, segue a página para vocês não perderem nenhum vídeo e estarem me acompanhando nessa jornada da leitura da Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Antes de começar a leitura, eu queria lembrar alguma coisa com vocês, né? Quando a Bíblia ela foi escrita, não tinha versículo, não tinha os capítulos, não tinha nada dessas divisões, né? Então isso foi colocado depois de muito tempo para facilitar os nossos estudos, para facilitar a leitura. E eu tô falando isso porque no capítulo passado a gente conversou um pouco sobre a oferta pela culpa. Mas o início aqui do capítulo 6 tem 7 versículos, desculpa, que ainda continuam falando sobre a oferta da culpa. E a partir do versículo 8 a gente vai estar falando sobre as leis dessas ofertas, né? Os regulamentos, as normas, que cada oferta que a gente viu até agora, desde o capítulo 1, ela correspondia com uma lei, né? Com uma ordenância. Então, nos vídeos passados, a gente falou sobre essas ofertas básicas. A gente falou sobre o holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Então, a gente viu e a gente estudou elas profundamente, extraindo toda a revelação espiritual que havia por trás, né, de cada uma dessas ofertas, que era realmente Deus mostrando de uma forma rudimentar o que haveria de vir, né, o sacrifício perfeito de Jesus. Então, gente, se você não assistiu nenhum dos vídeos, volta lá, assiste, vem na sequência para vocês entenderem tudo o que Deus quer nos mostrar através da leitura de Levíticos. Então, a gente deve lembrar que as 3 primeiras ofertas, o holocausto, a oferta de manjares e a oferta pacífica, nos trazem para a luz. Então, com a luz, a gente é iluminado, a gente consegue ver tanto o nosso pecado interior, que está enraizado em nosso ser, que a gente traz como herança desde Adão, como também a gente consegue enxergar os nossos pecados, que está relacionado com a nossa conduta, as nossas transgressões e iniquidades. E a gente viu que a origem desses nossos pecados é o nosso pecado interior. E assim a gente consegue entender que a gente precisa de alguém que nos redime, e esse alguém é Cristo. Então, gente, tendo tudo isso em mente, vamos começar a leitura do capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés: quando alguém pecar e for infiel ao Senhor, enganando o seu próximo referente a algo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou reter em seu poder alguma coisa de seu próximo, ou que tendo achado perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas aquelas em que o homem costuma pecar, quando assim pecar e se tornar culpado, restituirá o objeto roubado ou extorquido ou que lhe foi confiado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que o falsamente jurou. Restituirá por inteiro e ainda sobre isso acrescentará a 5ª parte a quem pertence, o dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, o qual entregará ao sacerdote. Assim o sacerdote fará por ele expiação diante do Senhor, e lhe será perdoada qualquer de todas as coisas que fez, pelo qual se tornou culpado. Então aqui, quando a pessoa fazer alguma coisa dessas que foram descritas pra gente, né, se ela pegou emprestado, não devolveu, se ela roubou, se ela deu falso testemunho, né, ela tinha que pegar um carneiro do rebanho que tinha que ser sem mancha, né, sem defeito, e apresentá-lo como oferta pela culpa. Então, Cristo é aquele que é adequado para ser a nossa oferta pela culpa, né, que foi oferecida pelos nossos pecados e as nossas transgressões que a gente comete tanto contra Deus quanto contra as coisas sagradas de Deus e também contra o homem, tá bom? Disse o Senhor a Moisés. Agora a gente vai começar a ler e estudar um pouco mais sobre as leis por trás dessas ofertas. Disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, e nela se conservará o fogo do altar. Então, significa que o que é oferecido como holocausto deve ser colocado onde as ofertas são cremadas, não onde elas são queimadas.
e o que estava sendo oferecido como holocausto deveria permanecer nesse lugar desde a noite até a manhã seguinte, e o fogo deveria ficar continuamente aceso. Então, a gente sabe que o holocausto indica que os nossos corações estão absolutamente entregues e rendidos a Deus, e a gente precisa estar sempre buscando isso. As coisas desse mundo, as riquezas desse mundo nunca devem vir como prioridade em nossas vidas. Que a gente deve desejar sempre a presença de Deus, e a gente deve fazer isso o tempo inteiro, meditar no livro da lei de noite e de dia. Mas sabendo, gente, tendo sempre em mente que a gente entrega Jesus como nosso holocausto porque nós não conseguimos nos entregar plenamente a Deus, né? Porque a nossa natureza é caída, por isso que a gente precisa de Cristo, e através dele nós conseguimos nos entregar a Deus. O sacerdote então vestirá sua túnica de linho e as calças de linho sobre a sua pele, e retirará a cinza que o fogo consumiu do holocausto no altar, e a porá junto ao altar. Então, o sacerdote deveria vestir suas vestes de linho, usar as cuecas de linho. Isso significa que é preciso sutileza, pureza e limpeza, né? Isso é o significado de linho. Então, a gente precisa disso tudo para lidar com as cinzas do holocausto, porque as cinzas são o resultado do holocausto, né? Significa que Deus aceitou o que estava sendo oferecido no altar. E a gente precisa lidar com isso, né, de uma maneira adequada. Depois trocará as suas vestes e vestirá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Gente, isso significa que eles tiveram que cuidar das cinzas do holocausto com solenidade, né? Então eles trocaram as vestes. Aos olhos de Deus, o resultado do holocausto é altamente estimado, né? É bom, é puro, é limpo. Portanto, o sacerdote ele carregava as cinzas para fora do acampamento, colocaria ela num lugar limpo, mas ele teria que trocar essas vestes. Então Deus ele tem muita estima com essas cinzas, né? E as cinzas, gente, indicam o resultado da morte de Cristo, né? E mostra que Deus ele aceitou o sacrifício perfeito de Jesus, mas não para por aí, né? Não para na morte de Jesus, né? Então Jesus, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Então ele traz consigo a ressurreição. E se com Cristo nós fomos crucificados, mas não no sentido literal, né? Não no a gente tem que ser crucificado, mas se a gente matar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, com ele nós seremos ressuscitados. Então, na ressurreição, na nossa ressurreição, né, as nossas cinzas, que são as renúncias que a gente faz, né, nos entregando completamente a Deus por intermédio de Cristo, elas serão transformadas em materiais preciosos, né, em ouro, prata e pedras preciosas. Gente, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu queria fazer um parênteses aqui para falar um pouco sobre o tribunal de Cristo. Então, todos os crentes terão que participar desse tribunal. E esse tribunal aqui não é o trono branco, não é o julgamento dos ímpios, mas é o julgamento dos salvos. E nesse tribunal serão julgadas as obras dos salvos, né? O que eles fizeram aqui nessa terra, a fim de que eles recebam ou não o galardão. E esse julgamento, ele será através do fogo, né? Então, as obras que forem de ouro, de prata, de bronze, serão distribuídos galardões. Agora, se aqui nessa terra a gente estiver buscando muita palha, muito feno, muita madeira, o fogo ele não suportará e ele acabará queimando e não vai sobrar nada. Então, por isso a gente deve a todo instante passar pelo fogo da palavra, né? Que ela nos queima, nos faz enxergar o quão pecadores nós somos, e ela vai nos transformando, não é? Para quando a gente chegar no tribunal de Cristo, a gente ter bastante ouro, que é a natureza de Deus, a gente ter prata, que é a natureza de Cristo, e a gente também ter pedras preciosas, que são as obras do Espírito, e a gente não tem excesso, madeira, que são as coisas do homem, capim, que são as coisas do mundo, e feno, que é a religiosidade, tá? Então, só pra gente entender que as cinzas, né, as nossas renúncias, o holocausto que a gente entrega, né, a gente se entregando totalmente a Deus através de Cristo, tudo isso produz essas pedras preciosas, né, ouro, prata,
produz esses materiais preciosos para recebermos o galardão quando Jesus voltar, tá bom? O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso indica, gente, que queimar o holocausto, né? Ele estabeleceu, o holocausto seria a base para onde iria colocar, né, a doçura da oferta pacífica. Então, a oferta pacífica, no seu significado espiritual, ela implica na comunhão com Deus. Então, a gordura dessa oferta era queimada em cima do holocausto. Então, significa que a gente deve estabelecer o fundamento necessário para a nossa comunhão com Deus. E esse fundamento é o holocausto, é a nossa entrega, é estar dispostos a viver totalmente rendidos a Deus e sabendo que essa absoluta entrega só é possível por causa de Jesus, porque Ele é o nosso holocausto. Então, nossa oferta pacífica, né, na base do holocausto, ela deve ser cremada com uma fragrância que sobe, com um cheiro suave, com um cheiro agradável e que satisfaz a Deus. Então, não apenas o alicerce deve queimar, mas a própria paz deve ser queimada, a própria comunhão que a gente desfruta. Então, isso significa que a nossa entrega absoluta a Deus, como também a nossa comunhão com Ele, deve ser cremada. E isso significa que a nossa entrega e a nossa comunhão, elas sobem com Deus, elas sobem com um cheiro agradável para a satisfação de Deus. Agora vamos falar um pouco sobre a lei das ofertas de manjares. Esta é a lei da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. O sacerdote tomará um punhado de flor de farinha da oferta de cereais e do seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de cereais, e os queimará no altar como memorial de cheiro suave ao Senhor. Então, as ofertas de cereais, elas não é um alimento comum para pessoas comuns, elas são reservadas apenas para os sacerdotes. E como eu já venho falando, né, os sacerdotes lá no livro de Hebreus, eles nos explicam, né, que são todos os crentes, mas não aqueles crentes que só falam, eu sou crente, eu sou isso, não, mas aqueles crentes que falam e praticam o que falam. Então, o fato, né, da oferta de manjares ser oferecida perante o Senhor significa que ela é oferecida a Deus em sua presença. E o fato dela estar diante do altar significa que ela é oferecida com relação à redenção de Cristo efetuada na cruz, porque a gente sabe que o altar, ele tipifica a cruz de Cristo. E, gente, Jesus, na última ceia, quando ele estava lá com seus discípulos, ele se oferece como essa oferta de manjares. Ele fala, este é o meu corpo e este é o meu sangue. E depois disso, ele é preso, né, que todo mundo sabe a história, e ele é sacrificado como oferta pelos nossos pecados. Então, gente, é tudo ele, tudo tem a ver com ele e com a sua obra de redenção para as nossas vidas. Então, a oferta de cereais é feita com farinha fina, né, com a flor de farinha, que representa a humanidade de Cristo, que é excelente, perfeita, equilibrada, ela é correta em todos os sentidos. O azeite, né, que é misturado com ela, representa o Espírito de Deus, e o incenso representa a fragrância da ressurreição de Cristo. Então, na oferta de manjares, como aqui está sendo explicada, e também lá no capítulo 2, o azeite era derramado sobre essa farinha fina, significa que o Espírito de Deus ele foi derramado sobre Cristo, eles foram misturados, e depois disso, todo o incenso foi derramado sobre a farinha e sobre o azeite. Então, tudo deveria ser queimado no altar, né, e oferecido a Deus como um alimento para o seu desfrute, que continha um cheiro agradável que proporcionava satisfação para Deus. Arão e seus filhos comerão o restante dela, mas deverá ser comido sem fermento no lugar santo, no pátio da tenda da consagração. Então, esse versículo aqui ele fala da porção da oferta de manjares que pertencia a Arão e aos seus filhos, né, que pertencia aos sacerdotes. Então nós, né, os crentes, a gente deve desfrutar de Cristo como nossa oferta de manjares, a gente deve se alimentar dele diariamente
lendo e meditando na palavra, nos fortalecendo. E a gente precisa fazer isso num lugar separado, num lugar dedicado para isso. Fermentado não se assará, é a parte que lhes dei das minhas ofertas. Como a oferta pela culpa e como a oferta pelo pecado, é coisa santíssima. Então, gente, quando a gente desfruta de Cristo como nosso suprimento, a gente deve entender que esse desfrute inclui agir com relação ao pecado, né, presente em nossa natureza caída, bem como com a relação aos pecados que são manifestados em nossa conduta. Então, não que a gente precise fazer algo, porque Cristo ele já fez, mas quando a gente tem a revelação da palavra, que ela traz luz para as nossas vidas, a gente consegue entender e enxergar o quão afundado a gente está no pecado e que cada vez mais a gente consegue entender e perceber que a gente precisa dele. E tendo todo esse entendimento, a gente começa a renunciar à nossa carne, os nossos desejos, porque a palavra de Deus, esse alimento espiritual que nos supre, gera transformação, né? Gera mudança de mente. Todo varão entre os filhos de Arão comerão dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas ao Senhor. Tudo que nelas tocar será santo. Então aqui a gente viu que todos os homens dos filhos de Arão, eles podiam comer das ofertas de cereais. Isso significa que aqueles que participam de Cristo como suprimento, eles devem ser fortes em termos de vida divina, né? Então quando a gente ouve isso, a gente pode até ficar meio desanimado, porque, não, a gente não é classificado, a gente não é forte o suficiente, realmente a gente não é. Porque muitas vezes a gente deixa a nossa carne falar mais alto, a gente deixa as nossas emoções controlarem os nossos comportamentos. Mas a graça e a misericórdia de Deus nos alcançaram através da nossa fé em Jesus. Então, por causa dele, a gente pode desfrutar essa oferta de manjares que é ele. Então, cada vez mais que a gente se alimenta dele, né, que é a própria palavra de Deus, cada vez mais a gente é fortalecido nisso e vai nos transformando. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta de cereais contínua, metade pela manhã e metade à tarde. Então, significa que a melhor porção, gente, a 10ª parte do desfrute de Cristo deve ser oferecida a Deus. Nós cristãos, a gente sempre deve oferecer o nosso melhor a Deus, nossa melhor adoração, entregar a maior parte do nosso tempo a Deus. Então ele deve vir sempre em primeiro lugar. Então metade dessas ofertas era oferecida pela manhã e a outra metade era oferecida à noite, como uma oferta contínua. Então a gente precisa estar continuamente nos fortalecendo e nos alimentando espiritualmente. Numa assadeira será preparada com azeite bem misturada e apresentará a oferta de cereais partida em pedaços como cheiro suave ao Senhor. Então a humanidade de Cristo foi misturada com um azeite que representa o Espírito Santo e eles foram misturados. E a oferta de farinha, ela foi quebrada em pedaços. Isso significa que a humanidade de Cristo, ela é perfeita, né? A flor de farinha, representada aqui, mas ele foi quebrado, representa os vários tipos de sofrimento que ele passou aqui na Terra. Então, Cristo, como nossa oferta de manjares, ele foi quebrado, ele sofreu em nosso lugar, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Também o sacerdote que dentre os filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será toda ela queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Então, significa que o desfrute de Cristo, que é para a satisfação de Deus, deve ser absolutamente para ele, né? Deve queimar tudo. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos seus filhos, esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. É coisa santíssima. Então, gente, aqui significa duas coisas, né? Primeiro, significa que Cristo, como nossa oferta pelo pecado, ele foi morto diante de Deus. E o segundo significa que Cristo foi oferecido a Deus como a nossa oferta pelo pecado, no fato de que ele também é
a nossa oferta queimada, né? O nosso holocausto, onde através dele nós podemos nos entregar plena e completamente a Deus. A oferta pelo pecado é santíssima, isso significa que Cristo, como a nossa oferta apresentada a Deus, ele é santíssimo, ele pôs fim ao pecado que se manifesta tanto no nosso exterior, né, como também o pecado que está enraizado em nossa natureza. Então, esta oferta acaba com nossa natureza pecaminosa em sua totalidade, nesses dois pecados, tanto externamente quanto aquele pecado que está internamente, que a gente herdou lá de Adão. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo, no pátio da tenda da consagração. Então, aquele que está junto, né, ensinando e ministrando Cristo como oferta pelo pecado, também tem parte desse desfrute. Então, tanto ele, a pessoa que está ministrando, quanto aqueles que estão ali entregando, né, e querendo saber mais de Cristo, eles desfrutam juntos dessa oferta pelo pecado, nessa parte aqui que é separada para o sacerdote, não é? Tudo que tocar a carne da oferta será santo, e se o sangue respingar sobre alguma roupa, lavarás a mancha no lugar santo. Então, significa que todos que tocarem em Cristo como oferta pelo pecado serão separados e santificados, abandonarão o pecado e permitirão que a sua carne natural seja crucificada, porque Cristo, a nossa oferta pelo pecado na cruz, ele pôs fim ao pecado. Então, a gente deve compreender, gente, que Jesus, ele é santo, e todo pecador que o tocar se torna santo e é santificado. E aquele que é santificado abandona o pecado, né, e permite que a sua carne seja crucificada. Então, vai começar um negócio que chama metanoia, né, onde há uma mudança de mente, onde a sua velha vida, o que você fazia antes disso, já não faz mais sentido, porque você foi lavado, você foi purificado, e o que você mais anseia é andar cada vez mais no Espírito, buscando todo dia a sua santificação. Porque apesar de a gente ter sido lavado e purificado, uma parte de nós, a nossa alma, né, a nossa personalidade, que a gente ela ainda gosta de lixo, né, gosta do pecado. Por isso que a gente deve ministrar para ela todos os dias e dar o que ela precisa, não o que ela quer. E o que ela precisa é a palavra. Então, isso significa que aquele que recebeu, né, a redenção pelo sangue de Cristo como oferta pelo pecado deve agir em relação ao seu andar diário, né, representado pelas roupas aqui, onde a gente deve estar sempre lavando, né. Então, nossa vida com Deus deve ser continuamente refinada. O vaso de barro em que for cozida será quebrado, mas se for cozida num vaso de cobre, este será esfregado e lavado com água. Então, significa que todos os vasos de barro associados a Cristo como oferta pelo pecado devem ser quebrados. Então, nós não devemos permanecer inteiros, porque se a gente permanece inteiro, a gente exalta nós mesmos, né? Então, nós, pecadores, devemos nos renunciar, quebrar nossas vontades e desejos, e assim a gente consegue ver o resultado da nossa nova vida em Cristo transbordar. Então, significa que a pessoa que foi iluminada e julgada pelo Espírito de Deus, ela deve ser regenerada, sendo esfregada e enxugada com a água. Então, nós crentes, a gente precisa ser tratados, quebrados, esfregados, enxugados, lavados. A nossa alma precisa disso, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, o Espírito, assim que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele é regenerado, mas a alma não, e ela precisa continuamente da palavra de Deus, né, do fogo da palavra, para ela ser transformada. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, é coisa santíssima. Então, todos aqueles que são fortes, né, podem desfrutar de Cristo como essa oferta santíssima, ministrando Cristo como uma oferta pelo pecado. Mas não significa que ele não pode alcançar os fracos, né? Porque através da palavra, aqueles que são fracos, à medida que eles vão se lendo e meditando a palavra, eles vão sendo fortalecidos, eles vão se alimentando desse alimento espiritual que é a palavra de Deus. Não se comerá, porém, nenhuma oferta pelo pecado, da qual se levou sangue à tenda da consagração, para fazer expiação no santuário, no fogo será queimada.
Então, esse último versículo aqui significa que Cristo, a nossa oferta pelo pecado, acabou com o pecado e com a natureza pecaminosa na cruz para efetuar a nossa redenção. Então, tudo isso é inteiramente planejado para a satisfação de Deus, da qual a gente não tem parte disso. Então, quando se trata de Cristo como oferta pelo pecado, há uma parte reservada exclusivamente para Deus e uma parte que a gente pode participar. Então, a melhor porção é destinada para a satisfação de Deus. Deus fez com que Cristo propiciasse, né, nós, os pecadores, e nisso a gente não tem parte, né? Isso está absolutamente reservado para Deus. No entanto, quando a gente prega Cristo para outras pessoas, quando a gente ministra Ele como essa oferta pelo pecado, a gente pode participar dele. Amém? Gente, esse é o capítulo 6. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.